Fala galera, tudo tranquilo? Bom pessoal, vamos começar o estudo de ondulatório. E para a gente estudar ondulatório, a primeira coisa que a gente tem que saber é a definição de onda, né? Então vamos pensar um pouquinho na definição de onda, pessoal. Mas antes de definir onda efetivamente, é interessante a gente pensar em pulso de onda. Vamos ver o que é um pulso de onda. Olha essa animação aqui, galera. Eu tenho uma molinha e eu pego a ponta dessa molinha e levanto ela e abaixo ela aqui para cima e para baixo. Faço um movimento com ela para cima e para baixo. E quando eu faço isso, na prática o que eu estou fazendo é perturbando essa molinha. Ela estava na situação de equilíbrio dela e eu crio aqui uma perturbação. Quando eu crio essa perturbação, eu estou fornecendo energia para essa mola, porque eu estou pegando aqui essa partícula, essa primeira voltinha aqui, ó, e estou fazendo ela se mover. E o que a gente percebe é que quando essa molinha sobe, ela puxa a vizinha dela para cima, que puxa a vizinha para cima, que puxa a vizinha para cima. E acaba que o que está acontecendo é que essa energia que eu forneci para essa primeira molinha aqui, ela foi passando de molinha para molinha, uma para outra. Ou seja, pessoal, a energia ela foi sendo transportada. Então, quando eu produzo essa perturbação, e essa perturbação ela se propaga ao longo de um meio material, nós chamamos isso de pulso de onda. Eu poderia criar uma perturbação não para cima e para baixo, eu poderia criar uma perturbação, por exemplo, para frente e para trás. E ela ia se propagar do mesmo jeito. Então, pessoal, a gente tem essa ideia que um pulso de onda é toda perturbação produzida em um meio material ou em uma região do espaço. E essa perturbação, ela se propaga, e ao se propagar, ou seja, ao se mover ao longo do material, ela transporta energia. A energia vai sendo passada, a energia que eu forneci para essa primeira molinha, ela vai sendo transmitida uma a uma até lá na frente. Então, pessoal, isso é o que nós chamamos de pulso de onda. Aqui tem um detalhe bem importante, galera. A energia ela foi sendo transportada. Mas essa molinha aqui, ela subiu e desceu aqui nesse lugar, mas ela não acompanhou a onda, ela não acompanhou o pulso, ela não acompanhou a energia. Ela subiu e desceu e ficou parada no lugar dela. Então isso é importante. Num pulso, você tem transporte de energia, mas você não tem o transporte de matéria. As partículas do meio material não acompanham o movimento da onda, não acompanham o transporte de energia. Beleza, pessoal? Então, o pulso de onda é toda perturbação produzida em um meio material ou em uma região do espaço. Essa perturbação se propaga transportando energia, mas sem transportar matéria. Isso é o que a gente chama de pulso. Tá, professor, beleza, entendi o que é o pulso, mas o que é a onda? A onda, galera, ela vai ser uma sequência de pulsos. Então, se eu produzir uma sequência periódica de pulsos, eu vou produzir o que nós chamamos efetivamente de onda. O que isso quer dizer? Ao invés de eu pegar as partículas e subir e descer elas só uma vez, que assim eu produziria um pulso, eu vou ficar fazendo isso várias vezes. E aí eu vou ter uma coisa desse tipo, eu fico subindo e descendo a partícula, subindo e descendo. Então eu estou criando vários pulsos que estão se propagando. Então eu estou produzindo perturbações e essas perturbações vão se propagando. Quer dizer que a energia vai sendo transportada aqui para a direita e eu estou produzindo perturbações fazendo as partículas do meio oscilarem para cima e para baixo. Se eu fizer isso só uma vez, a gente diz que é um pulso de onda. Se eu ficar fazendo isso periodicamente, aí a gente efetivamente chama isso de onda. Então, pessoal, a gente tem aqui as partículas oscilando e da mesma forma no pulso, elas não acompanham a propagação da energia, elas ficam oscilando localmente. Então, assim como você tinha no pulso, na onda dá na mesma. Você tem transporte de energia, mas não temos o transporte de matéria.
as partículas, ó, as vermelhinhas, elas ficam oscilando localmente, subindo e descendo, mas elas não se propagam com a onda. Então, pessoal, essa é a definição de onda, tá? Ela é uma sequência periódica de pulsos, ou seja, uma sequência periódica de perturbações do meio que se propaga. Quando essas perturbações estão se propagando, elas transportam a energia que eu forneci aqui para a primeira partículazinha, fazendo ela se mover, mas não há o transporte de matéria, beleza? Essa é a definição de onda. Quando a gente define onda, a gente tem que entender que existem vários tipos de onda, pessoal, vários tipos de onda. Então, a gente tem que classificar essas ondas, e existem algumas classificações para as ondas. Primeiro, vamos classificar as ondas em relação ao formato delas, em relação à forma delas. Em relação à forma das ondas, elas podem ser classificadas de 3 tipos. Elas podem ser transversais, longitudinais ou mistas. Vamos passar uma por uma aqui para você entender, pessoal. A onda transversal é a mais tradicional, é a que a gente está mais acostumado. O que acontece na onda transversal? A onda transversal é a onda em que as partículas elas ficam oscilando localmente para cima e para baixo aqui, ó, enquanto a onda se propaga para a direita aqui na horizontal. Então a onda está se propagando na horizontal, enquanto as partículas estão oscilando na vertical, para cima e para baixo. Quando eu tenho a oscilação das partículas perpendicular à propagação, nós chamamos essa onda de transversal. Então, o que significa ser perpendicular, pessoal? Significa que a oscilação está na vertical e a propagação está na horizontal. A energia ela é transportada da esquerda para a direita, mas as partículas elas oscilam para cima e para baixo. Isso caracteriza uma onda transversal. Então, está aqui a definição. Onda transversal é a onda em que a direção de oscilação das partículas é perpendicular à direção de propagação da onda. Beleza? Então, direção de oscilação perpendicular à direção de propagação. Isso é a onda transversal. A onda longitudinal, ela tem mais ou menos esse jeito aqui, ó. Olha que interessante, pessoal. Agora, a energia continua indo para a direita, ela é transmitida aqui através da interação entre as partículas, ó. Ela continua indo para a direita, só que agora as partículas não estão oscilando para cima e para baixo. Elas estão oscilando para frente e para trás. Então eu tenho uma oscilação aqui, ó, horizontal também, para frente e para trás. Então nesse caso, a propagação da onda, a energia ela é transportada na horizontal e as partículas oscilam também na horizontal. Quando a gente tem a direção de oscilação igual à direção de propagação da onda, a gente tem uma onda longitudinal. Então está aqui. A onda longitudinal ela é aquela em que a direção de oscilação das partículas é igual à direção de propagação da onda. Tranquilo, galera? Bem simples, né? E aí, por último, tem a onda mista. Como o próprio nome diz, né, pessoal? Ela vai ser uma mistura das duas coisas. O que isso quer dizer? Um bom exemplo de onda mista são as ondas que se propagam na superfície de líquidos, tipo num lago ou no mar. O que acontece nesse caso é que as partículas elas não ficam oscilando nem para cima e para baixo, nem para frente e para trás. Elas fazem as duas coisas ao mesmo tempo, pessoal. Então, olha que interessante. Eu tenho a energia se propagando aqui da esquerda para a direita de novo. Estou criando aqui perturbações que estão se propagando. A energia está se propagando. Só que olha o movimento das partículas no meio. É um movimentozinho circular, né, pessoal? O que é um movimento circular? Significa que ao mesmo tempo que ela sobe e desce, ela vai para a esquerda e para a direita. Então eu tenho essa composição. As partículas elas oscilam tanto na transversal quanto de forma longitudinal. Então isso caracteriza o que nós chamamos de onda mista. Pessoal, aqui o movimento está sendo circular, mas não necessariamente tinha que ser circular, tá? Eu poderia ter uma oscilação transversal maior do que a longitudinal. E aí o movimento das partículas
seria um movimento elíptico. Olha que interessante. Então, as partículas elas realizam um movimento elíptico em geral. É claro que se as duas oscilações são idênticas, essa elipse ela vai se transformar em um círculo. Mas se, por exemplo, eu tiver na transversal uma oscilação maior do que na longitudinal, eu teria as partículas se movendo de acordo com essa elipse. Se a vibração, a oscilação na longitudinal fosse maior do que na transversal, aí eu teria as partículas se movendo de acordo com essa elipse. Mas quando as duas oscilações elas são iguais, aí a partícula ela realiza um movimento realmente circular aqui. Beleza? Então, onda mista é aquela em que as oscilações das partículas são transversais e longitudinais ao mesmo tempo, e as partículas em geral realizam um movimento elíptico, tá, galera? E quando as oscilações são idênticas, essa elipse pode virar um círculo. Uma outra informação interessante, pessoal, é quando você está lá na água e você mergulha, você sente a onda passar, mas parece que ela te afeta menos, você sente menos essa onda. Isso é porque, à medida que a profundidade, você vai afundando na água, à medida que a profundidade vai aumentando, as partículas vão oscilando cada vez menos. De tal forma que se você estiver muito fundo, você nem vai perceber que passou uma onda lá na superfície. Então, olha que interessante. Quando a gente está lá embaixo da água, a gente nem percebe que tem onda passando, porque as partículas estão oscilando bem menos. Beleza, pessoal? Então, galera, é isso a parte de forma das ondas. As ondas, em relação à sua forma, podem ser classificadas em transversal, em que as oscilações são perpendiculares à propagação. Elas podem ser longitudinais, a vibração, a oscilação é na mesma direção que a propagação, e ela pode ser mista quando você tem as duas oscilações ao mesmo tempo. Beleza?